bom dia. Estamos aqui para mais uma aula de português. Bom, então vamos iniciar a nossa aulinha fazendo a correção da atividade que está na página 41. Ok? Vamos conferir então? Bom, então temos assim, começando pela questão de número 6. Vamos lá? Então diz o seguinte: complete o quadro com 3 informações que você aprendeu sobre o IP amarelo com a leitura do verbete. Bom, por ser uma resposta pessoal, cada um colocou a sua resposta, não estão todas iguais, mas que todas estão corretas. Vou apenas citar algumas que eu pude conferir. Bom, quem colocou que o IP é uma planta também chamada como pau d'arco? Muito bem. Teve outro aluno que colocou que o IP é uma planta diferente das outras. Muito bem. Teve um outro aluno que colocou, vários alunos que colocaram que o IP é uma madeira de lei. Muito bem. E teve outras crianças que colocaram que o IP da flor amarela e roxa. Muito bem. Então, todos estão corretos, certo? Bom, então agora vamos para a questão de número 7, que diz o seguinte: nas afirmações abaixo, sobre o verbete enciclopédico, coloque V para as verdadeiras e F para as falsas. Primeiro quadrinho. A linguagem do verbete é igual à linguagem dos poemas e dos haikais? Bom, é falso. Coloquem F. Segundo quadrinho. O verbete apresenta informações científicas sobre o IP amarelo? Verdadeiro. V. Terceiro. O verbete trata da beleza do IP amarelo? Falso. Quarto. O verbete indica onde a árvore nasce no Brasil? Verdadeiro. Quinto, o verbete explica como acontece a florada do IP, como é sua casca, seu uso medicinal? Verdadeiro. O verbete tem o objetivo de entreter o leitor? Falso. O verbete tem o objetivo de informar o leitor? Verdadeiro. O verbete usa palavras científicas? Verdadeiro. O verbete explica algumas palavras que o leitor possa não conhecer? Verdadeiro. Último quadrinho, o verbete é escrito em versos? Não, falso. Ok? Muito bem. Então, agora nós vamos para a página 42, para a questão de número 8. Acompanhe a leitura. Em sua opinião, onde podemos encontrar verbetes como esse? Bom, eu comentei bastante na aula passada, né, onde nós poderíamos encontrar, né? E espero, né, como eu pude conferir, muitos alunos, a maioria acertou, está corretíssimo, e também é de opinião, né? É como se fosse uma pergunta, você pudesse dar uma resposta pessoal. Então, o que é que a questão espera que vocês digam, né? Que nós podemos encontrar onde? Em enciclopédias, materiais didáticos, revistas de divulgação científica, né? Na própria internet, ok? Então, nós podemos encontrar em vários lugares, certo? Nona questão. Este verbete foi escrito para... Então, nós vamos marcar mais de uma alternativa que esteja correto. Primeiro quadrinho. Um público leigo
e interessado em informações científicas sobre o ipê amarelo? Correto. Então, esse primeiro quadrinho, vamos marcar um X. Segundo quadrinho. Outros cientistas estudiosos do ipê amarelo? Não. Então, a gente não marca o segundo quadrinho. Terceiro. Profissionais que lidam com plantas em geral? Sim, está correto. Então, vamos marcar também o terceiro quadrinho. Quarto quadrinho. Um apreciador de poemas? Claro que não. Esse texto não está em forma de poema, né? Então, marcamos os quadrinhos de número 1 e o quadrinho de número 3, certo? Ok? Bom, então agora vamos falar sobre a pontuação, né? Nós vimos na aula passada 3 tipos de pontuação. Vamos celebrar? Ponto de interrogação, quando nós fazemos uma pergunta. Ponto de exclamação, quando nós estamos surpresos, dando um susto, admirados. E o ponto final, que nós usamos em frases declarativas, que podem ser afirmativas ou negativas. E hoje nós vamos ver o ponto chamado de 2 pontos. Bom, então acompanhe aqui a leitura na página 42, no quadrinho azul, que diz o seguinte: você já sabe que os diferentes sinais de pontuação têm funções distintas, né? Eles servem para indicar uma afirmação, ponto final, uma pergunta, ponto de interrogação, uma exclamação ou expressão de espanto, susto, encantamento, ponto de exclamação. Uma das funções dos 2 pontos é indicar que algo será descrito ou explicado, certo? Então, quando nós vamos mencionar a fala de alguém, nós usamos os 2 pontos. Por exemplo, então o príncipe falou, né? Então, na frase, então o príncipe falou, coloco o quê? 2 pontos, e aí eu menciono a fala do príncipe, né? Certo? Ok? Bom, então para a gente entender melhor, vamos analisar essa primeira questão, certo? Vamos responder junto, e aí as demais vocês tentem responder sozinhos. Então, diz o seguinte na primeira: releia o trecho a seguir. Acompanhe. O ipê é uma árvore diferente da maioria das outras. 2 pontos. Quando suas flores nascem, as folhas caem dos galhos, né? Então, observe aí que ele mencionou alguma coisa sobre o ipê. Ele disse o quê? Que o ipê é uma árvore diferente da maioria das outras. Aí colocou os 2 pontos e fez o quê? Uma explicação. Por que essa árvore é diferente das outras, né? Então, ele explicou dizendo o quê? Quando suas flores nascem, as folhas caem dos galhos, né? Então, ele explicou. Então, toda vez, né, que nós podemos explicar algo, vamos explicar, nós podemos estar usando quem? Os 2 pontos, certo? Entendido? Bom, que beleza que vocês puderam entender. Que maravilha, né? Bom, e a outra coisa que nós vamos ver hoje, né? Que nós vamos iniciar é o conhecer uma outra classe gramatical, que ela é chamada de substantivo. Então, lá na página 43, está explicando o que é o substantivo. Bom, substantivo são todas as palavras que dão nome a tudo. Por exemplo, casa, parede, João, Pedro, cadeira, caderno, lápis, caneta, óculos. Então, tudo aquilo que eu posso dar o nome, esse é chamado de substantivo, que eu posso nomear, é chamado de substantivo. Então, como o próprio nome, o livro traz, diz o seguinte, que as palavras que dão nome a seres, objetos e sentimentos
são chamadas de substantivos, certo? Ok? Bom, então o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês respondam simplesmente a questão de número 2, 3 e 4 da página 43, ok? Combinado? Bom, o que foi que nós vimos hoje? 2 pontos e o substantivo. O que é mesmo substantivo? São palavras que dão nomes a quem? A todos os seres, objetos e sentimentos. Entendido? Muito bem. Então, façam essa pequena atividade e na próxima aula a gente confere, ok? Bom, então um abraço e até logo!